Você está sem o microfone. É, understand. O Daniel fica esperando eu falar. É porque eu tô na casa da minha mãe e minhas sobrinhas estão brincando aqui atrás da minha janela, de pique, de esconder. Aí eu vou ter que ficar com o microfone fechado. E elas não entendem inglês? Ou... Bem, por isso que você não fala? Na casa da sua mãe? Elas sabem mais do que eu. Então vamos lá, Nas gente. escolas já dão inglês, A né? Flavinha aí, ó. Bom Bom dia, dia, Flávia. gente. Eu vou ficar hoje com a câmera, eu acho que meio Bom dia, apagadinha Flávia. também, o microfone. Bom dia! Bom dia, Esse povo, pessoal. Bom dia, Flavinho. dia. Vai ser um domingo meio em ação. Aí eu vou estar participando aqui, mexendo com outras coisas, tá? Então vamos lá, gente. Napoleão Bonaparte, né? Quem não já ouviu falar sobre Napoleão? Faz parte da nossa vida, né? Essa expressão já se tornou uma expressão, Napoleão Bonaparte. Mas vamos entender um pouquinho aqui no processo aí da Revolução Francesa, o que que realmente Napoleão trouxe para a França nesse momento da Revolução. O que estava acontecendo na França quando ele chegou? A França estava com aquela brigada danada, né? Jacobinos e girondinos, matança danada, guilhotina para lá, guilhotina para cá, e precisava de um líder, precisava de um líder. Não estava à toa Napoleão, que era um soldado corso simples, né, humilde, não estava ali à toa. Ele poderia resolver o problema da França, podia ajudar a preparar o caminho da França. E o detalhe é que era um espírito totalmente preparado na espiritualidade, com todas as condições de fazer algo bom para a França e para o mundo, né? Porque quando falava em alguma coisa na Europa, falava para o mundo. Hoje é diferente, mas era a Europa que ditava as regras, né? Que era exemplo para o mundo. E a França já tinha encarnado ali muitos espíritos hábeis, né? No iluminismo, a gente viu que ali encarnaram espíritos com alta condição espiritual para ajudar. Não estou falando um desenvolvimento moral pleno, mas assim, com capacidade de análise. Então, esses espíritos precisavam encarnar também para missões. Então, a coisa já não vem pronto, não existe nada de graça, almoço de graça. Então, o povo Eu tem que ia fazer. falar. Eu ia dizer isso. Se o Amaro não fala, eu falo. A espiritualidade, ela tinha que estar. Ela tem que trabalhar para os resultados chegar. Não adianta assim, não tem coisa que vai acontecer sem esforço da espiritualidade. Então, o processo foi montado para que os espíritos que estão na espiritualidade, os que encarnam, procedam o trabalho e transforme ah, o povo, o grupo de espíritos encarnados, né, em evolução. Então não tem nada assim, Deus determinou, vai ser tudo assim, mesmo que ninguém queira, tudo acontece daquele jeito. Não, tem que ter o esforço, tem que ter o esforço dos espíritos superiores, tem que ter as ações dos espíritos encarregados. Para acontecer, tem que ter uma inteligência atrás disso. Então, a inteligência são os operadores, são os espíritos que vêm, que trabalham e tudo mais. Mas Napoleão
foi um desses espíritos que encarnou para ajudar a França e preparar terreno para Allan Kardec, para que pudesse vir. Mas ele poderia até ter dado muito mais assim preparo para que Kardec viesse. Talvez Kardec tivesse até uma facilidade maior se tivesse mais bem preparado. Mas vamos ver o que aconteceu aqui, então, né, com a história de Napoleão, lendo o texto que Ligar Napoleão com Kardec é uma coisa bem nova para mim, viu? Estou querendo saber disso, viu? era para ser. Porque os espíritos, quando eles estão num plano espiritual, têm uma visão mais ampla, um domínio sobre si e tal. Mas quando encarna, a coisa muda um pouco. Então, por isso que a gente tem que orar muito quando a gente for encarnar de novo, trazer princípios bem profundos de nossa alma, porque a gente Ô, pode Daniel, de mas novo sucumbir. você falou uma coisa interessante, né? Que eu achei. A gente não lembra, né? Quando estava lá no plano espiritual que a gente reencarnou. Mas aí quando você fala assim, mas é bom então quando a gente for encarnar, lembrar. É aí que tá. Porque como a gente está com uma plenitude de percepções, de pensamento, a gente acha que está tudo certo, que a gente vai conseguir fazer tudo. A gente não consegue entender que na hora que você chega aqui nesse plano, com todas as dificuldades de paixões que a gente tem ainda, que a gente chega e sucumbe. A gente sucumbe, sim. E a gente acha que não, porque naquele momento, a sua percepção e o seu sentimento é de que eu vou conseguir. Acontece isso com a gente aqui, quando você se propõe a fazer. Quantos de nós não já passou por isso? A gente se propõe, tem certeza que a coisa vai dar certo. De repente você se envolve e cai, né? Eu acho Aqui que é você isso que se tem que ficar muito entrega muito atento, né? rápido às paixões, às Com certeza, com ilusões. certeza. E que é o problema. E E que é o que deve ser, né? Porque se a gente não tivesse as paixões, que mérito nós teríamos, né? Se nós não vencermos. Que eu acho que a gente tem que pensar por aí. O nosso mérito é exatamente olhar as paixões como elas são, não demonizá-las, mas entender o que nós devemos fazer diante delas. Que eu acho que aí é que está o foco que a gente não consegue. Qual que é quando o a foco? gente desencarna, e vamos para o mundo espiritual, é natural que você recupere maiores condições espirituais de si mesmo. Então, você, quando encarnado, está com 10%, né? Vamos dizer, das suas condições. Mas quando você vai ao plano espiritual, as faculdades, elas se expandem, né? Então, a gente sabe que a consciência nossa será melhor. Naturalmente, vem os arrependimentos, por que que eu não fiz assim? Ou então, ainda bem que aconteceu assim, que se não tivesse acontecido, isso seria pior. Então, mas assim, eu vi já vários irmãos nossos aqui da Terra desencarnar e depois da comunicação. Eles melhoraram muito, mas eles têm que agora colocar a barba de molho para quando for encarnar, encarnar com um propósito firme, porque encarnou é 10% de novo. Aí, aquilo que, por exemplo, está muito consciente hoje, chega aqui, realmente as nossas condições são achatadas pelas paixões, pelas motivações do mundo. Então, por isso que aqui é um exercício. Paga um pouco, que ele é para ver o que vai dar com esse pouco que ele tem. Napoleão foi assim, né? A gente vai ver aqui, ele foi até comparado aqui com outro, né? Que a gente vai ler. Tá? Vamos lá na leitura. Quem lê para nós aí hoje? Vai, Amaro.
Tem gente que está em Tuiutaba, não pode ter barulho, Flávia não pode ler. Não sei a Carol, né? Carol não falou Então vamos nada. lá. Carol tá aqui. Tá aqui? Oh, Tá tá aqui. aqui. Depois você vai ler um pouquinho aqui. Eu Vamos só lá. tô perdida no livro, porque o meu livro eu tive que apagar do telefone, que encheu a memória. Napoleão Napoleão Bonaparte. Bonaparte. 226, 22.6. O humilde soldado corso, destinado a uma grande tarefa na organização social do século XIX, não soube compreender as finalidades da sua grandiosa missão. Bastaram as vitórias de Arcole e de Rivoli, com a paz de Campo Formio, em 1797, para que a vaidade e a ambição lhe ensombrassem o pensamento. A expedição ao Egito, muito antes de Waterloo, assinalava para o mundo espiritual a pouca eficácia do seu esforço, considerado o espírito de orgulho e de imperialismo que predominou nas suas energias transformadoras. Assediado pelo sonho de domínio absoluto, Napoleão foi uma espécie de Maomé transviado da França do liberalismo. Assim como o profeta do Islã pouco se aproximara do evangelho, que a sua ação deveria validar, também as atividades de Napoleão pouco se aproximaram das ideias generosas que haviam conduzido o povo francês à Revolução. Sua história está igualmente cheia de traços brilhantes e escuros, demonstrando que a sua personalidade de general manteve-se oscilante entre as forças do bem e do mal. Com as suas vitórias, garantia a integridade do solo francês, mas espalhava a miséria e a ruína no seio de outros povos. No cumprimento da sua tarefa, organizava-se o Código Civil, estabelecendo as mais belas fórmulas do direito, mas difundiam-se a pilhagem e o insulto à sagrada emancipação de outros, com o movimento dos seus exércitos na absorção e anexação de vários povos. Sua fronte de soldado pôde ficar laureada para o mundo de tradições gloriosas, e verdade é que ele foi um missionário do alto, embora traído em suas próprias forças. Mas no além, seu coração sentiu melhor a amplitude das suas obras, considerando providencial a pouca piedade da Inglaterra que o exilou em Santa Helena após o seu pedido de amparo e proteção. Santa Helena representou para o seu espírito o prólogo das mais dolorosas e mais tristes meditações na vida do infinito. Só um minutinho, Daniel, antes de você comentar, eu estava pensando aqui, que é o que acontece. Por que que as vitórias sempre vêm com a destruição do outro? Eu acho que enquanto o planeta não entender que nós somos vitoriosos quando todos estão ganhando, nós vamos continuar nessa mesmice, nesse sofrimento aqui. Vitória, o outro está destruído, coitado. Matou criança, matou todo mundo, destruiu a condição de vida, né, de uma terra, de um habitat. E a gente ainda pensa assim, a gente pensa assim. Isso é que me deixa triste. Você está vendo agora Israel, né, esse confronto? Quem destruir mais é o vitorioso. Nossa, isso é tão triste. Assim, ultimamente, quando eu penso nisso, me dá uma dor no coração, viu? O fato é que há uma condição
preliminar, né, vamos dizer assim, das condições dos espíritos encarnados. Então, o envolvimento nosso é com a vida da forma que é, cada um dando a sua contribuição falsa ou verdadeira no processo. Então, isso dá uma característica geral, né? Então, por exemplo, os representantes, aqueles que terão poder, eles agem também conforme o povo é, né? Então, conforme as massas são. Então, nós temos responsabilidade direta e indireta, até pela eleição deles, né? Desses homens, quando há promoção de, de guerras, de soberania. Então, quando isso aí existe, é porque a gente também faz parte de um processo. Então, nós estamos todos embolados, juntos embolados. Mas, claro, que quem vem... por isso que ele era um humilde soldado, né? Então, por exemplo, tem que ser um cara que tem característica para ajudar o povo e não massacrar o povo. Não adianta você ter uma felicidade no seu país e destruir todas as nações em volta, e dar infelicidade e destruição em volta. Então, esse é o pensamento que o espírito sublime, quando ele vem na missão, deve ter, né? Então, Napoleão tinha todas essas condições de encontrar a paz como o caminho da paz, e não o caminho da guerra. E a história da humanidade sempre foi conquistas territoriais, sempre foi isso que aconteceu desde então. Por quê? A espiritualidade conta com o desenvolvimento de cada um. Toda vez que manda um para cá, às vezes porque ainda ele não é perfeito, Napoleão não era perfeito, né? O Chico hoje poderia ter falhado, Kardec podia ter falhado também. Andou pouco, Kardec andou pouco para desistir. Ele chegou, quase voltou, mas não voltou, ele seguiu. Então, há um risco. Então, esse risco é por nossa conta. Então, ele vai afetar muita gente. Mas quem está num processo evolutivo sabe que a coisa não é fácil. Então, basta você estar no mundo de provas e expiações para você saber que você pode enfrentar coisa, inclusive, que você nem mereça passar. Então, o espírito, quando ele encarna, ele tem suas provações naturais, mas ele tem aquele risco, um fator risco por exemplo, alguém solta uma bomba atômica. Eu teria que passar pela bomba atômica? Não, não. Ah, mas veio a bomba atômica, eu passei? Sim, você está num um planeta de risco. Não é. Se você está no planeta de risco, você está sujeito a passar por isso. Então, quando as pessoas... Tem uma voz aí, não sei de quem. Ah, deve ser o Amaro. Acho que é o Amaro, você quer O falar? Amaro é o único que tá com o negócio aberto aí. Agora não tá mais, não. Então, eu estou falando isso porque é a forma como eu vejo, né? Então, você tem uma organização, mas que pode ser organizada ou desorganizada por você mesmo. E a gente está dentro desse sistema e você tem que enfrentar os riscos desse sistema. Então, não que você tenha que passar, tudo que vai passar o planeta é coisa que você deveria passar. Não significa isso. Mas você estando aqui, você tem o risco, sim, de passar por provas. Aí você tem que encarar isso como provas naturais. Provas naturais não são, muitas vezes não são aquelas que você está no seu script espiritual que tem a passar. Então, são provas comuns para todos nós. Estar no planeta Terra já é uma prova comum.
Mas aí, no primeiro parágrafo, gente, ó, humilde soldado curso, destinado a uma grande tarefa na organização social do século XIX. Olha, ele tinha uma tarefa significativa na organização do século XIX. Ele não está falando nem da França. Ele tinha um papel de influências. Ele tinha condição, porque era um espírito que tinha hábeis condições. Não soube compreender as finalidades da sua grandiosa missão, da grandiosa missão. Chegou aqui, periclitou, foi para o lado errado. Debandou. Fala, Lê. Debandou. Periclitou, para mim, é o fino do fino, entendeu? O Ismael Gosta falou assim, não, o espírita não erra, o espírito periclita. Então, vamos lá. Ele não soube compreender, É o gente. que mais chuta o Imagina. balde. Bastaram, ele teve um pouquinho de vitória aqui para ele sentir o gosto da glória dos lauréis, né? Um pouquinho só que já deu assim, opa, eu gostei desse trem. Gostei, já fui vencendo aí uma cidade, vencendo outra cidade, coloquei a paz no lugar, opa, eu tenho poder, vou aproveitar disso. Eu sou importante. Então, a vaidade, pega qualquer um. Por isso que é difícil ser presidente sempre. A vaidade, se você não tomar conta dela, você se entrega. Você se entrega. Em qualquer campo E a político, prepotência, né? Eu acho. Prepotência. entra o cara Você... na política, pode notar, o cara é bonzinho por fora, e quando chega lá dentro, ele já começa a rotar caviar. Então, é complicado, gente, é complicado. Que Deus nos dê pequenas tarefas para a gente cumpri-las, porque quando você vai a um âmbito maior, a coisa é muito feia. Você te exige muito mais. Quanto mais sabedoria, mais conhecimento você tem e vai te concedendo, o trabalho é mais responsável ainda. Por isso que eu já dei muito não para questões. Uma vez me deram, me chamaram em BH para ver se eu assumia a coordenação aqui na época. Mas a coordenadora era uma pessoa tão arraigada no trabalho. Eu falei, Deus me livre, não quero não. O presidente lá não gostou de eu dizer não. Mas eu não posso, é muito importante para ela. Você já pensou, você dá uma rasteira numa colega sua que já está há 20 anos no ó, porque os chefes não estão gostando do serviço dela. Eu falei, chama ela e fala que não gosta do serviço, ela não me coloca nesse fogo, não. Nananina, não. Não aceitei de jeito nenhum. Eu quero melhorar meu salário, eu estava passando dificuldade, né? A gente precisa tomar cuidado no desempenho das tarefas, né? Então ele caiu, gente, na vaidade e ambição. O pensamento dele foi para esse lado. Aí vem o quê? Com quem que foi comparado aí? Maomé, né, que fez a mesma coisa. Maomé, ele se desviou. Bonaparte se desviou. Aí a gente pode citar muitos na história da humanidade, né? Que se desviaram. Gente, Pode ter imagina, sido Jesus. até uma nova oportunidade para Maomé, ele veio e falhou de novo. Pode. Encarnação, né? Mas olha só, hein? Não é brincadeira, não, né? A pessoa encarna e tem um propósito e desvia. Dá medo até de encarnar, né? Dá medo até de encarnar. Será que eu vou dar conta? Por isso que eles A falaram para pergunta, Alcione. Hum, a pergunta que eu não consigo calar é o seguinte: quem de nós não está desviando? Quem é, conseguiu cumprir realmente o que prometeu? A minha preocupação é essa que a gente não sabe, né? A gente acha que está numa boa, de repente. O trem não por está isso que tão eles bom assim. alertaram a Alcione, né? Que para ela encarnar,
Ela ia enfrentar. Você tem certeza do que você quer? Você não precisa passar por isso, né? De encarnar para resolver, ter uma solução de alguma coisa. Então, problema pessoal. Mas Mas não, ela eu tinha quero. muita consciência de si mesma, né? Porque estava sedimentado, né? Mas tinha risco? Auxílio. Ela tinha Tinha, né? risco. Claro, né? Tinha Para que Como sim, Napoleão também tinha certeza de que não iria falhar, né? Lá no mundo espiritual, ele tinha certeza de que não iria falhar, né? Certeza eu não digo, né? Mas ele veio com muito boas intenções, né? O a gente sempre Maomé, tem um lado gente, no bom, mundo gente, da gente. espiritual a gente é muito diferente, não é? A gente sempre tem um. Se você olhar, cada um de nós aqui tem seu lado bom. Mas será que nós estamos usando esse potencial do lado bom É porque que se tem estivesse lá, que usando, o veio lá da risco de cair era espiritualidade? menor. Será que a gente está usando esse potencial bom? Então, me questiono muitas vezes isso, se a gente está realmente aproveitando a oportunidade que nos foi dada, desses valores que já conquistamos, que todo mundo já conquistou valores aqui. Mas só que a gente chega aqui, se entusiasma com a casa de boneca, casa de carrinho, a gente se emociona com a vida da ilusão e acha que aqui é permanente, tanto é que a gente sempre tem medo de morrer. Essa é a grande prova que a gente vem e se ilude que quer ficar por aqui. É o medo maior que Então, deveria ser de encarnar, né? é, a gente chega aqui e se apaixona, né? Então, porque é bela a natureza, gente. Por que você olha o campo da matéria, a elaboração divina. Claro que é apaixonante. A vida é apaixonante, o mundo das cores, o mundo das ilusões. Mas você tem que aprender a lidar com isso com racionalidade, com desapego, saber que o belo está disponível para todos, porém não é para acúmulo. A gente quer vir aqui quer acúmulo. Então, esse é um momento de reflexão nossa aqui, né? Eu creio que a gente chega aqui e realmente a gente quer só brincar, só quer brincar. Então, quem mais quer falar aí, gente? Vai falando aí, senão só eu falo, não é ruim, é ruim. Ninguém. Então, vamos lá. Eu É, acho que o Amaro está é, pensando e vai falar. Eu acho que o Amaro tem coisas para dizer. Ele está aqui na reflexão dele. ele está pensando lá no Egito. Então, olha lá, a expedição ao Egito, muito antes de Waterloo. Waterloo foi onde ele perdeu a última batalha dele, ó, o Napoleão. Antes de chegar a essa última, que ele foi derrotado, né? O Waterloo ele não ganhou, ele perdeu. Aí quando ele perdeu, já foi mudar tudo. Então a É aí que tem expedição, muita piada sobre o Napoleão ter perdido a guerra, né? é, exato, Exatamente. as piadas é aqui mesmo, Waterloo. Então a expedição ao Egito, muito antes, assinalava para o mundo espiritual a pouca eficácia do seu esforço. Quer dizer, o que ele fez 2 anos antes, muito antes, né, de Waterloo, aliás, dois não, muito antes, pouca coisa aquilo tinha dado eficácia no mundo espiritual. Então ele não fez nada que agradasse ao mundo espiritual. Então ele já estava bem longe já na sua tarefa aqui, não tinha desempenhado nada ainda. Considerado o espírito de orgulho, de imperialismo que dominou nas suas energias transformadoras. Então ele estava bem encarnado o seu orgulho, ele queria ser o imperialismo voltando, né? Que como teve na Itália, de Império Romano, aqui agora tinha uma oportunidade dele
conquistar terras, territórios. Então, Napoleão queria isso. Esse poder subiu na cabeça. Assediado pelo sonho de domínio absoluto, quer dizer, ele tinha esse sonho de dominar. Napoleão foi uma espécie de Maomé transviado da França do liberalismo. Então, o movimento estava sendo de liberdade, mas na verdade ele era um ditador. Ele estava sendo alguém Mas não que é a queria reencarnação dele, não, né? o quê? De Não é a quem? reencarnação, Maomé? não, né? Não, não, não. Isso foi só a Foi só a conjectura da conduta Leila. mesmo, né? Só... A Leila só fez uma referência assim que poderia, né? Mas Poderia não foi, sim, não. né? Mas sabe o que eu estou pensando aqui agora? Que como que a espiritualidade mandou o Napoleão para uma missão tão importante? Será que não dava para saber que ele ainda estava muito envolvido ainda no poder, o orgulho, a vaidade e tal? Quem tem que Eu acho que ele fazer o estava serviço preparado é lá, quem tem né? que Acho fazer que o ele estava preparado. serviço. Quem tem que fazer o serviço é quem tem que fazer o serviço. Então, por exemplo, você não adianta, vamos pegar lá Jesus e mandar no lugar de Napoleão. Não, não é Jesus quem tem que fazer. É um espírito que está naquele patamar que tem condições de fazer. Em Então, se desenvolvimento, escala. demonstrou no mundo É, espiritual que tem essa condição. Então, de lá ele tinha, como eu falei aqui, a gente no mundo espiritual você tem uma vasta condições e você tem condições de fazer. Então você vai e faz. E precisa você fazer também, desempenhar trabalho assim, por ele mesmo se candidatar a fazer isso. Ele não vai para frente. Para quê? Vou pegar Napoleão que está lá no plano espiritual, vou colocar ele para frente, que ele não precisa ter esse risco. Não, ele tem que ter o risco, ele tem que passar de novo para ver se ele está bom. É a prova, né? É a prova. É a prova. Então vamos ver se ele dá conta, manda ele. Mas aí tem um risco. Não, todo mundo que está lá embaixo está em risco também. Tá, né? É, Justamente, se as pessoas aqui pensassem diferentes dele, ele não estaria, não ficaria lá, né? ele vem porque para um lugar onde as pessoas também estão prontas para se desenvolver, estão esperando algo para se desenvolver. Então não tem almoço de graça, né, mano? Tem nada de graça. Então o cara tem que fazer. Mas o que ele chegou aqui foi se estrangular. Ele foi um Maomé transviado, né? Ele está comparando aqui a Maomé, que veio com uma grande tarefa do cristianismo, porém ele desviou. Se apaixonou por uma mulher rica, né? E aí deu problema. Aqui, no caso, Napoleão se apaixonou pelas glórias, vitórias, Pelos lauréis, lauréis. poder, força, né? Então, ele pegava, falava, mandava, todo mundo tinha que obedecer. Então, isso nas pessoas que estão em tarefa gostam, né? Então, todo mundo vai me respeitar aqui. Assim como o profeta do Islã pouco se aproximara do Evangelho, que a sua ação deveria validar, também as atividades de Napoleão pouco se aproximavam das ideias generosas que haviam conduzido o povo francês à Revolução. Qual que era a tarefa em si de Napoleão pela espiritualidade? Por que ele encarnou? Ele não estava no liberalismo, nas ideias do liberalismo, para levar isso em frente, eu acredito, né? Ele tinha uma tarefa espiritual, assim, religiosa? Não era. Acho que não. Não era. Ele estava já no exército, né? Ele era soldado já. Então, já estava como um humilde soldado lá. Ele já estava numa posição de ser nomeado, de receber encargos, porque era competente, era mais inteligente. Então, eles Já teve enxergaram isso. Napoleão. Uhum.
Então, era um cara de perspectivas. Então, aí que tinha que aproveitar o poder que ele ia receber. Ele errou no poder. Por quê? Tinha que trazer para a França para ser um país exemplo na humildade, na solidariedade, na paz. Por quê? Facilitaria o trabalho de Kardec. Hum. Né? O serviço seria muito mais fácil para a espiritualidade, mas isso não aconteceu. Então, pouco tempo aí já não tinha resultado positivo, né? Pela espiritualidade. Sua história está igualmente cheia de traços brilhantes e escuros. Então, é um cara meio complexo, meio obscuro. Então, nas forças do bem e do mal, ele se mesclava. Ô, Então, ele era uma pessoa boa, mas, porém, vamos supor, influenciado por forças negativas, que sempre não faltava, né? E ele cedia, ele cedeu. Assim, muitos reis, muitas Daniel, representações do alto falharam. Oi? digamos que se ele não tivesse falhado, né? Aí fala aqui, né, que facilitaria, né, a tarefa de Kardec. Se ele tivesse cumprido, pelo menos a maior parte, né, o compromisso que ele veio, a gente pode pensar que a doutrina dos espíritos ela estaria muito mais divulgada no planeta, nos Por que moldes não? que é com o nome do Cristo, é isso que eu estou falando. Nos moldes que É, elas são, no nome do Cristo. Então, é, ela estaria mais divulgada, né? você citou aí um cara aí que contribuiu com a política, né, mundial, que a gente já falou aqui. Estava lá, né? São iluministas que tinham o papel de ajudar na política. Como que pode ser um regime melhor conduzido? Então, Montesquieu, né, que foi aquele que deu linhas para uma democracia de poderes, conversa de poderes, que o homem distorce muito, né? Pega hoje, é igual você falar assim o comunismo. O comunismo ele foi aplicado certo, como teve lá a sua origem. Que vocês acham que o comunismo teve um papel Não, não, não. O de comunismo que era o pensamento? comum ao outro, né? Na verdade, para o comunismo ter sido aplicado da forma correta, nós teríamos que nos isentar dos sentimentos egoístas, né? O sentimento. E não foi É nada disso, impossível. não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É Talvez um dia, né? poder Quem sabe? também, né? É poder também. Mas o comunismo não foi pensado no poder. É isso que as pessoas não conseguem entender. Ele foi pensado no bem comum, por isso que é comum. Ele foi É, mas Mas o dinheiro então, por bem mas si. comum, o poder é uma moeda muito forte, né? Pois é, Todos por se isso que não deu rendem. certo. Como é que esse trem de bem comum, todo mundo vai ter as mesmas oportunidades, mesmo que não consiga as mesmas situações, que cada um está no seu momento de compreensão. Mas ter as mesmas oportunidades. É complicado isso, porque quem percebe mais deixa o outro para trás, se puder dar a rasteira para poder conseguir lá na frente. E a gente ainda está nesse momento, né, nesse momento de percepção, nesse momento espiritual. Então, o comunismo nunca o ia dar que certo. Mas ele está aí, é, né? Quem quiser estudar, ele é, está aí. o, Quem sabe um dia a gente consegue. o que acontece é o seguinte, conceitos históricos a gente sempre tem, mas o que o homem é que tem que ter a sua autonomia para melhorar e saber definir os direitos, até onde vai o seu, até onde define o direito do outro. Então você tem que saber lidar com isso. Não tem nenhum regime hoje na Terra que isso contempla verdadeiramente. Então Daniel, a vamos gente pensar só do está em seguinte. ensaios. Quando a gente fala assim, fulano venceu na vida, o que que a gente pensa desse fulano? Por que que as pessoas falam quando alguém venceu na vida? Ah, fulano venceu, ele conseguiu, né? Venceu. Ele venceu o quê?
você só fala do lado material, que a pessoa chegou a determinado patamar, né? Em termos de poder. Você não quer nem saber o que ele fez no meio do caminho para chegar lá, mas ele venceu. Então, se a gente pensasse que fulano venceu na vida porque ele venceu as suas próprias dificuldades morais, ninguém nem pensa nisso, né? Pensa bem, quem que vencer quando você fala vencer na vida, o que que é isso? Que eu acho que se a gente Vencer o outro, conseguisse. Oi? vencer o outro. Venceu na vida, Exatamente, é vencer o adquiriu, outro, né? porque você tem que ter Aquisições. alguém por baixo do seu pé e você está lá mandando. Isso que é vencer na vida. A gente não pensa que não é É, assim, que você não venceu na vida assim. por isso que eu falei, por isso que eu falei que não tem nenhum regime hoje, seja capitalismo, socialismo, comunismo, etc., que abarca os valores espirituais que nós devemos aprender e, e termos contrapartida, assim, e termos uma vitória. Não tem. Uma tendência seria mesclar aí o poder e a força, colocar isso como somente ensino, né? Mas eu uso aqui como vitória, né? Então, a pessoa quer usar o seu poder para ganhar, né? O seu poder para vencer o outro. Então, um cara que venceu na vida é que venceu o outro em algum momento, porque não é por aí. O que a gente tem que buscar é a igualdade. Mas há no mundo a condição de ter a igualdade? Lá no Livro dos Espíritos tem a questão em que você vê, se distribuir tudo que tem na Terra por igual, né, na riqueza do mundo por igual, o que, que vai acontecer? A resposta lá é clara, né? Em pouco tempo voltaria tudo da mesma forma, porque o mais inteligente conseguiria tirar do outro menos inteligente. Então, Sabe qual é a por isso imagem que a que me gente vem na ainda não. cabeça? A imagem que me vem na cabeça sempre disso é ver aquela pessoa sentada numa cadeira, num trono, em cima de um patamar e quatro outras criaturas o levando nas costas. O que está lá em cima é o que venceu na vida. É triste a gente ainda pensar É, assim, né? mas olha, eu vou te falar um negócio. O que a gente está passando faz parte de um processo de mudança espiritual da Terra. Se a gente não encontrou um regime, algo que nos faça melhor, vai continuar isso por muito tempo, por muitas gerações. Os conflitos vão acontecer. Enquanto um país não olhar para o outro como irmão, um partido não olhar o outro como irmão, vai acontecer isso. Não, não é regime que vai resolver esse problema. O que vai resolver é a consciência humana, a consciência das pessoas. É o É isso que íntimo vai de cada um, resolver. né? Aí acha que é uma política que vai resolver o problema humano. Não, isso não vai. Não acredito nisso. O que a gente deve acreditar na força do ser, da pessoa, respeito ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo, é isso que vale. Amar o ao próximo. Amaro. O Amaro na minha tela aqui está do teu lado, viu? Não sei se está do seu. Na minha, não. Está Estou lá no embaixo. próximo. É. Está Na do minha seu tela aqui está lado. do teu Na lado minha aí, ele tela, ele está está te do seu ajudando. lado, sempre. Na minha, ele está do lado da Inês, embaixo de você está acima dele. Cada um muda aqui, né? Então, quem quer falar aí sobre isso? Não, sabe o que que Eu eu acho acho que interessante? Não pode falar, Mário. o que eu vejo nessa história toda é que há 2000 anos o nosso amigo teve por aqui para implantar o reino de Deus no coração dos homens. Então, enquanto esse reino não estiver implantado em cada coração, vai ter essas encrencas. Então, não tem almoço de graça. Então,
Se eu implantar o reino de Deus no meu coração, negão, eu estou fora dessas brigas. Mas o problema é que eu não quero implantar esse reino no meu coração, então eu continuo brigando. E assim vai acontecer até que cada um implante o reino de Deus no seu coração. Foi o que o Cristo veio fazer há 2000 anos. Ou seja, ele não brigou por poder. Falou, ó, o meu reino ainda não é deste mundo. Por quê? Continua não sendo, por quê? O reino é o reino de Deus no coração de cada um. Então, a partir do momento que isso acontecer, se eu conseguir fazer isso, eu posso estar no meio da bagunça e o reino de Deus está no meu coração. Ou seja, eu vou estar agindo de acordo. Por que que você tem um Chico que, no meio daquela anarquia toda, ele conseguiu vencer? Porque o reino de Deus já estava no coração dele. Por que que o Divaldo conseguiu vencer? Agora, por que que o Napoleão não consegue? Não conseguiu? Porque ele não conseguiu implantar o reino de Deus no coração dele. Porque imagina se ele tivesse conseguido, então, o quanto nós teríamos progredido depois. De repente, o Espiritismo até nem teria vindo para o Brasil. Você já pensou que isso poderia ter acontecido? Porque se ele Sim, consegue, claro. porque se ele consegue, se o Napoleão consegue dar sequência nos ideais da Revolução Francesa, negão, como é que não estaria a França? Não estaria aquela bagunça que está hoje. Imagina em 1854, imagina o Napoleão, o Kardec trabalhando num ambiente mais solidário, ou seja, o pessoal preocupado com a liberdade, fraternidade, qualquer outro? Os três ideias da Liberdade, fraternidade, tolerância, né? Igualdade, igualdade. 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 Então você imagina se o Kardec tivesse feito o trabalho dele num ambiente onde existisse liberdade, fraternidade. Oh, então, Igualdade. Igualdade. imagina, Igualité, eu só lembro no francês. então, Igualité. imagina como é que não Igualité, estaria igualdade. a situação da doutrina espírita hoje. De repente, nem precisaria ter vindo para o Brasil. Por quê? O que aconteceu? Como ele foi desenvolvido na França, mas o ambiente estava muito hostil, o que que o São Luís teve que fazer? Vamos mandar para o Brasil. E manda junto para o Brasil os espíritos que estavam comprometidos lá em 1572, que é da noite de São Bartolomeu, e todos os envolvidos também com a Revolução Francesa e tudo, né? Então, imagina como poderia estar diferente a nossa realidade hoje. Então, Mas é isso mesmo, mano. Poderia o histórico ser bem diferente, né? O histórico seria bem diferente hoje. Agora, eu acho que o Brasil sempre teria a possibilidade do espiritismo chegar. Não é só no Brasil, como na América todinha, o espiritismo talvez teria chegado de outra forma. não, eu não É, diria que de não chegar no Brasil, porque esse projeto é anterior foi 700 anos antes do descobrimento das Américas. Esse projeto já existia na cabeça do meu amigo Cristo, lá que ele ia realmente transplantar o evangelho para as Américas, né? Mas é interessante que o quanto poderia a realidade do espiritismo na Europa. Imagina se na Europa tivesse igual está no Brasil. Que sucesso que não estaria sendo isso hoje. Ou seja, aí eu ele vem pergunto, Amado, daqui que está retornando para lá. Então, aí eu pergunto, com toda essa história de não ter feito melhor, de não ter conseguido, que a gente poderia estar melhor, a gente perdeu tempo? eu não diria a gente, ou seja, porque independente de qualquer coisa, todos nós vamos um dia chegar a espíritos perfeitos.
tempo não Então, existe. então independente de estar acontecendo agora ou não, o que eu vejo aqui que poderia ter acontecido numa situação dessa é que muitos de nós que estamos aqui agora, que provavelmente participamos dessa bagunça aqui e lá, a gente já poderia estar fazendo um trabalho muito mais proveitoso do que o que nós estamos fazendo hoje. Ou seja, nós estamos estudando para nós mesmos, ou seja, a gente já poderia estar contribuindo de uma forma muito mais positiva, nós poderíamos estar sendo muito mais atuantes na sociedade do que a gente está sendo hoje. Ou seja, a gente está correndo atrás, enquanto a gente poderia estar sendo muito mais útil. Mas a questão de perder tempo, eu não, porque eu acho que a partir do momento, Daniel, que a gente se convence de que eu sou um espírito imortal, legal, eu não tenho que preocupar com o tempo. O que eu tenho que fazer, Flamaro, você tem que crescer, você tem que evoluir, você tem que fazer a sua parte, a parte que te compete naquele, na gleba que você recebeu. Porque quando eu encarnei, eu recebi uma gleba. Então, trabalhe essa gleba, plante, porque o que você plantar, você vai colher. Então, se eu tivesse tomado decisões mais acertadas no início da minha encarnação, com certeza eu já estaria colhendo frutos daquilo que eu plantei quando era jovem. Então, e assim vai. Ou seja, felizmente, eu ainda tive uma oportunidade muito ótima em 2012, que foi ter o conhecimento da doutrina, onde eu fui, é como se eu tivesse levado um choque, assim, falei, puxa vida, eu estou perdendo mais uma. Então, eu vejo a coisa desse jeito, falei, puxa vida, você não fez até agora. Opa, mas a partir de agora que você conhece, então começa a fazer, porque, negão, se você não começar a fazer, de repente você vai voltar lá para o mundo espiritual com as mesmas bobagens anteriores e até mais agravadas. Então, mas eu não tenho essa preocupação. Uma preocupação que eu, por exemplo, que eu tenho hoje, falou, ó, eu preciso, eu quero e eu vou aproveitar o tempo que me resta, por isso que eu falo dos 35 anos, eu preciso fazer muita coisa ainda nesses 35 anos que eu pretendo ter, mas fazer bem feito. Não fazer conforme eu já vinha fazendo. Ou seja, então, Fazer o melhor eu que vejo a coisa puder, dessa forma. Amaro. Você vai fazer o melhor que puder. O que Os eu der conta de eternos fazer. 35 anos. Porque, Leila, porque se eu fizesse, se eu já tivesse fazendo o que eu já dou conta de fazer, eu já me daria por satisfeito. O problema é que eu dou conta de fazer mais e ainda não estou fazendo, ou seja, eu ainda estou perdendo tempo. Então, se eu Todos nós, desencarnar né? hoje, se eu desencarnar hoje, já chegar lá com meu amigo Chico Silvério, né? Falar, ó, meu filho, você podia ter feito mais. Eu falei, eu sei, o problema é que eu sei que podia ter feito mais e não fez. Esse que eu acho que assim, que é um pouco desanimador. Porque, você podia ter feito isso. Não, eu posso começar a fazer a qualquer instante. Mas e aí? Quando é que realmente eu vou começar a fazer tudo que eu dou conta de fazer? E assim acontece com a É, maioria da é, gente. Ou seja, a gente só vai fazer. Porque quando você imagina, assim, um Chico, por exemplo, ele fez, eu acredito que ele fez tudo que ele já dava conta de fazer. Agora, se perguntar para ele, ele vai falar que não, que ele podia ter feito muito mais. Mas o problema que eu vejo é que ele, desde menino, ele tinha determinação em fazer. Um Paulo de Tarso, por exemplo, ele tinha determinação em fazer. Fez cagada? Fez. Mas Mas aí que fez. tá. E a gente? Achando A que era o gente fala, certo, não. tá? É interessante ver isso com o Então, Paulo. As bobagens que ele então, fez, ele achava que estava fazendo certo. não, Depois mas que ele tem viu que estava ele. fazendo errado, ele mudou de rumo. Não, mas ele mesmo falou que o que ele podia fazer, ele não fazia, ou seja, ele mesmo sabia que não estava fazendo aquilo que já dava conta de fazer. Mas só porque o querer dele e o poder dele era muito maior do que de nós que estamos aqui. Mas o problema
Então, essa questão de tempo é complicada por isso, porque a partir do momento que eu tomo a decisão de fazer aquilo que eu já dou conta de fazer, negão, eu ganhei a minha encarnação. Mas e por que que eu não começo? Porque fica sempre Amaro, esperando mas tem uma para... coisa, sempre quando eu escuto você falar isso, eu penso numa outra coisa. Muitas das coisas que a gente entende e podia fazer, e a gente diz que dá conta de fazer, mas é porque a gente ainda não consegue. Você pode até começar, mas você fraqueja. Você ainda está muito titubeante, porque senão você ia. Então, mas falta vontade ainda para a gente fazer. É só a gente ver nas coisas pequenininhas, dentro de casa. Quantas encrencas, às vezes, que você arruma com a dona patroa, por coisa assim tão infantil, fala, pô, mas isso eu já não preciso de fazer isso mais. Então, é nesse sentido, assim, é coisa que a gente já dá conta de superar, mas Mas pisou não no se seu caso. esforça, não se esforça. Eu te Ou entendo seja, porque se eu me perfeitamente, esforçar um Amaro. pouquinho mais, eu não preciso me desentender Se a com a gente dona se patroa, com meus concentrar na filhos. gente, em todos os atos da nossa vida, a gente consegue. Mas a gente vive no aleatório ainda. Esse é que é o. E assim aconteceu aqui, quando Napoleão falou, opa, eu estava com a faca e o queijo na mão para fazer um ótimo trabalho, mas ele optou por fazer aquilo que ele, eu vou ser o herói da França. E assim, estamos nós A vaidade e o envolvidos nas orgulho foi para consequências. frente, né? Di- É. direcionou. É. Então, só para terminar então aqui, ó, para fechar, é, as vitórias dele garantia a integridade do solo francês, mas espalhava miséria, ruína no seio dos outros povos. Então, não vale a pena. No cumprimento de sua tarefa, organizava-se o Código Civil, estabelecendo as mais belas formas do direito, mas difundia-se a pilhagem, né? E o insulto à sagrada emancipação do... Esse foi roubando, né? Roubando, pilhagem é roubo em guerras, né? Você roubo de valores, essas guerras tinham muito isso, né? O pessoal pegava e levava para casa. Até hoje tem a França tentando devolver para algum lugar coisas que foi roubado na era das guerras. Em Daniel, Na época do veja Alexandre o Grande. na situação que se encontra a França hoje. Se o Maomé não tivesse cometido os erros que ele cometeu, de repente o Napoleão não tivesse cometido os erros que ele cometeu, a França estaria sendo dominada hoje pelos muçulmanos? Com certeza não. Não, Ou seja, são consequências de atos de dois líderes que nós estamos estudando aqui agora, que a que Europa toda está bagunçou. pagando. Ou seja, o Maomé errou, fez com que muitos islâmicos migrassem para a França, onde também o Napoleão errou, e está sendo dominada pelos islâmicos. E a tendência é, dentro de, no máximo, aí uns 10, 20 anos, a França, a Europa toda, ser totalmente dominada pelos islâmicos. Os islâmicos, digamos assim, aqueles que realmente são os mais radicais, que acataram as orientações do Maomé falido. Porque tem muito islâmico que é realmente os que acataram as orientações do Maomé vitorioso. Puxa vida, são pessoas grandiosas, assim como temos no cristianismo pessoas que realmente são vitoriosas. A história Então, podia ter sido diferente, né, hoje. Mas é aquilo que eu falei, não perdeu tempo, porque a gente está todos nós estamos encarnados num cenário, tem que estar sujeito aos acontecimentos, aos fatos, e tudo está no mesmo tempo E os e vai exemplos fazem sair parte dessa. do aprendizado, né, Daniel? Faz parte do É, aprendizado, né? Felizmente. faz parte. Então, sua fronte de saudade pôde ficar laureado para o mundo de tradições gloriosas. E verdade é que ele foi um missionário do alto, embora traído por suas próprias forças. Mas no além, seu coração sentiu melhor a amplitude das suas obras.
considerando providencial a pouca piedade da Inglaterra, que o exilou em Santa Helena após o seu pedido de amparo e proteção. Quer dizer, a Inglaterra acolheu ele, né? Senão ele ia ser morto ali, né? Com certeza, se não tivesse ido para lá, ia ser morto. Então ele viu, no plano espiritual, olha lá, Santa Helena representou para o seu espírito o prólogo das mais dolorosas e mais tristes meditações na vida do infinito. Então, quer dizer, foi bom para ele, porque ele teve momentos de meditação durante o resto da vida dele, onde ele mais sofreu com remorso, com certeza. Viver o remorso, gente, é triste, né? Ah, por que eu não fiz? Eu Eu tinha acho que o muito a remorso é pior do fazer. que a morte, né? É pior. É pior do que você fazer o mal, né? Você faz o mal, você Uhum. está ali incendiado Pelo pelo desejo. poder, né? Desejo e tal. Mas a hora que você cai a ficha e que isso é frustrante. Aí é dor, porque passa a faca dentro do seu corpo, né? A Isso. dor é muito Hein, maior. O Daniel? É a hora que a arrependimento. gente Mas é o acordar no mundo aprendizado, espiritual, né? né? Mas Mas é o aprendizado, né? o remorso ele é ruim, porque é um sinal de que você reconhece que fez besteira e continua com sensação de culpa, ou seja, é fazer igual o que o Paulo fez, falou, opa, fiz cagada, vira a chave de imediato. Ou seja, o Paulo não ficou com remorso do que ele fez. Agora, por que o Napoleão ficou? Porque ele viu que fez bobagem e se fez de vítima, ou seja, coitadinho de mim que fiz bobagem, tive um outro bobagem. Ou seja, se ele tivesse virado a chave em Santa Helena, né, opa, que bobagem que eu fiz, e já tivesse começado realmente a reconciliar com o seu irmão enquanto estava aqui encarnado, legal, ele poderia estar no mundo espiritual vitorioso. É. É isso aí, gente. Olha, reflexão para a gente mesmo, reflexão para a nossa vida, ver se a gente está fazendo bobagem ou não. Ih! Fazer autoanálise, fazer autoanálise. Autoanálise. Mas eu Fazer o acho que o interessante do Daniel sempre Paulo. fala, né? No estudo de ontem mesmo, lá, ele falando, gente, é só a gente mudar. Tão fácil, né? Na É, facilidade. gente, é só se a gente quiser, a gente evolui. É Né? Ele não verdade. perde oportunidade para falar isso ontem de novo, né? Lá no estudo do sábado, lá no Instagram. É só mudar. Eu falei assim, É só nossa, mudar. eu queria ser o mosquitinho para ver o Daniel só mudando, só mudando. O interessante é a convicção, porque o Paulo, o que ele estava fazendo, ele achava que ele estava falando, fazendo em nome de Deus, ele matando um monte de gente. Na hora que ele entendeu o Cristo, ele falou: Nossa Senhora, é o que estou falando, né? Ele falou: opa, errei tudo. Sinto muito, mas o que é que eu devo fazer? Tanto que eu achei, quer dizer, eu acho que toda vez eu lembro do Paulo ele se colocou em servidão. Ele falou: Senhor, o que queres que eu faça? Eu errei tudo, mas agora que eu estou começando a entender, me fala o que queres que eu faça. Aí ele vai lá para a cidade lá para falar. O outro que achou que ele ia matar ele, né? É muito legal a história do Paulo. Então, assim, é sempre bom lembrar do Paulo quando a gente erra. Só que o que eu acho também é porque o Paulo errou, ele fez atrocidade, a gente não está fazendo certo. Na maioria das vezes a gente erra sabendo que está errando, tá? E aí a gente tem aquela coisinha gostosa lá do nosso egocentrismo, né, que vai alimentando. E aí o arrependimento, ai meu Deus, não devia fazer, mas sabia que estava errado. Né? Já tinha E Cristo, na nós já temos semana que Cristo, vem hein? já vai O falar do Kardecão, né? Vamos falar do Kardecão Paulo. aqui, né? Alô, O gente, eu vou para o espírito que hospital. Agora acertou. reze por mim aí para ver se esse trem não é nada, é só uma gripe, porque eu não estou aguentando mais pneumonia na minha vida, É viu? gripe. Mas eu falei, eu só vou para o hospital. Falei até com a Inês hoje cedo, né, Inês? Falei, Inês, eu vou para o É. hospital. Me arrumei para ir para o hospital, mas eu vou depois do estudo. Eu vou estudar. Já que esperou até agora, Você vai ter almoço de graça, você vai ter almoço de graça lá. tem Que nada. Quando você vai é para o pronto-socorro, você morre na de fome veia, lá. não, na veia, Isso é almoço verdade, isso é na veia. verdade. Mas o estômago fica doendo, Gente, viu? Por isso que eu me alimentei bem agora. Vamos É, dormir. Então então gente. fiquem fiquem com com Tchau, Deus. Deus. tchau. Vai com Tchau.